Opa, e aí galera, beleza com vocês? Gente, hoje eu vim aqui trazer um review do Xbox Series S, tá? Vim aqui trazer para vocês minha experiência com 6 meses utilizando esse console e eu vou falar tudo a respeito dele, galera. Vou falar os pontos positivos, vou falar os pontos negativos e vou falar até algumas coisas que o pessoal acaba não falando dele, mas acaba incomodando assim ao decorrer do tempo. Não é uma coisa que acontece muito, mas acaba acontecendo. Gente, primeira coisa que eu já queria falar com vocês, né, é que vai ser um review bem sincero mesmo, tá? Não vou estar puxando ali para nenhum lado, tá? Não vou estar puxando pro lado do PlayStation, nem pro lado do Xbox. Eu vou estar falando exclusivamente do Series S, tá bom? E eu vou falar minha experiência real com ele, tá? Então, primeira coisa que eu queria estar apontando aqui com vocês, galera, é a respeito dele, né? Como que ele está se comportando, como ele se comportou até agora. E, gente, a respeito de qualidade sem igual, de verdade mesmo. A respeito de qualidade sem igual para um console que é considerado console de entrada, né, para nova geração. Eu achei um console muito potente, de verdade mesmo, né? Você poder jogar ali na resolução 1440p e ainda mais a 120 frames, cara, é realmente incrível. Com um console, né, do tamanho do porte que ele é, que é basicamente o tamanho de 2 controles de Xbox. E, cara, simplesmente sensacional. Videogame, muito bom o console. A experiência de utilizar ele é uma experiência única, de verdade mesmo. Se você já teve um Xbox 360, teve um Xbox One, quando você vem aqui pro Xbox Series S, não é diferente. É uma experiência nova, é uma experiência muito agradável, inclusive, né? É uma experiência única, né? Eu diria que cada console é uma experiência única, independente se é PlayStation ou Xbox, né? Galera, eu vou falar aqui pra vocês, então, alguns pontos nele que eu não achei muito legal, né? Alguns pontos nele que eu achei que, sim, deixou a desejar, né? Porém, nada são flores, né? Galera, o primeiro ponto que eu queria falar pra vocês é a respeito do headset, né? Eu acabei trazendo aqui pro canal, galera, o HyperX Cloud Stinger Core Wireless, né? Com o certificado Xbox, beleza? Vou estar mostrando aqui pra vocês o fone em si. Esse fone, galera, eu acabei trazendo pro canal e, infelizmente, uma coisa que eu não gostei muito do Xbox é a respeito desse selinho. Cara, se simplesmente o seu console, o seu fone que você for comprar, me perdoe, não tiver esse certificado, fone sem fio no caso, tá bom, galera? Não se aplica a fones cabeados. Se o fone for sem fio e não tiver o certificado Xbox, cara, infelizmente não vai ser possível utilizar ele no Xbox. E assim, é uma coisa que acaba se desejar por conta que, assim, cara, é um console caro e você às vezes fica chateado por conta que não tem flexibilidade, né? Você não pode escolher qualquer fone. E isso é uma coisa que deixa muito a desejar, infelizmente. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que eu achei infelizmente negativo, foi a respeito do controle. Quem está acompanhando o canal viu que eu acabei trazendo um acessório, né, para estar complementando o controle do Xbox Series S. Aqui, galera, como eu tinha falado, né, eu comprei uma bateria que você conecta aqui no controle do Xbox, tá bom? E ele é bem simples, né? É só você realmente remover a tampa e posicionar a bateria, tá? Eu vou estar mostrando para vocês aqui somente a bateria. E aqui está a bateria, tá? Ela é bem simplesinha, tá? Ela é bem, eu diria, discreta, tá bom? E é por aqui que acaba carregando, tá? Não carreguem, por favor, não cometam essa falha de carregar ela pelo controle, tá? Não conectem no cabo, não conectem na entrada do controle, conectem aqui, nessa portinha, tá bom? E é super simples por conta que, assim, ele tem um formato exato do interior do controle, cara. É muito incrível mesmo. E eu paguei só, acho que 30 ou 40 reais. E até agora está me servindo muito bem. Só que, infelizmente, ela dura cerca de 7 a 8 horas, tá? Porém, caso você venha desligar a vibração do controle, ela consegue durar 9 a 10 horas, tá? Isso por uso próprio, tá? Fazendo os testes aqui. Porém, fora isso, o controle em si está me atendendo muito bem, de verdade. É um controle excelente, a tactibilidade dos botões é
magnífica, de verdade mesmo. Inclusive, esse gatilho dele eu gostei muito. Ele simplesmente tem um gatilho muito suave e ele é bem tátil, assim, você dizer. Ele tem uma regulagem de nível aqui que deixa o controle muito mais confortável. Como eu tinha dito anteriormente, galera, o fone, cara, esse fone aqui, eu vou estar trazendo um vídeo só dele falando, por conta que vai ser muito, digamos que assim, diria que mentiroso minha review, né? Por conta que eu estou utilizando ele apenas uma semana, ou seja, ele não apresentou nada, nenhuma falha, o couro não desgastou nem nada, por conta que, como eu tinha dito anteriormente, faz apenas uma semana que estou utilizando ele, ou seja, seria uma falsa review falar a respeito dele. Porém, até agora minha experiência foi incrível com esse fone, simplesmente em questão de qualidade de áudio, qualidade de microfone dele, não é a qualidade máxima de microfone que você pode esperar, porém é uma qualidade de microfone aceitável, tá? Eu diria que numa faixa de 0 a 10 eu daria facilmente nota 7 para ele, tá, galera? Bem, acabei falando ali a respeito dos acessórios, né? E, cara, assim, de ponto negativo, como eu tinha dito anteriormente, é uma coisa que deixa a desejar um pouco o controle ali, né? Por conta que questão de pilha, ele acaba matando novamente, como eu disse, questão de facilidade ali que você tem com controle, por conta que, se caso você não tem pilhas recarregáveis, infelizmente você vai ter que comprar pilha. E eu acabo dizendo que sim, vale muito a pena estar adquirindo a bateria ali para estar colocando no controle, tá bom? Uma coisa que eu queria mencionar a respeito do console e que muita pouca gente fala disso é a respeito da sua entrada HDMI. Porque, galera, o que acontece? Se você está utilizando no monitor 1440p a 120 Hz, quando você desconecta ele e vai conectar numa televisão ou até mesmo em outro monitor numa resolução menor ou numa taxa de atualização menor, qualquer uma dessas duas opções, ou até mesmo numa resolução e numa taxa de atualização menor, o console infelizmente não consegue reconhecer a televisão, né, ou o monitor. E, cara, assim, é uma coisa que eu acho que a Microsoft acabou falhando muito feio, por conta que, assim, se você tá na sua casa jogando no seu monitor a 120 Hz, na resolução 1440, e você vai para casa de um amigo levar o console e a televisão dele, infelizmente, for 1080p, por mais que seja 120, o console não vai conseguir reconhecer a televisão, infelizmente, né? Pode até mesmo ser um problema específico da minha unidade, tá bom? Tá? Me perdoe, pode ser até mesmo um problema específico da minha unidade. Porém, eu acabei tendo isso, tá? Talvez aqui no canal eu vou trazer um vídeo falando exatamente desse problema, tá? Porém, vamos falar agora dos pontos que eu achei muito positivo no console, galera. O primeiro ponto que eu queria falar aqui do console é a sua capacidade, galera. Eu simplesmente gostei muito da sua capacidade e jogos como Fortnite, Warzone me surpreenderam muito, tá bom? E por conta que, assim, o console ele consegue trabalhar na taxa de atualização de 120 Hz e ainda mais na resolução que ele consegue trabalhar, que é 1440p. E galera, simplesmente a experiência que ele traz é fenomenal. E a experiência de você conseguir jogar 120 Hz numa resolução alta, né, a resolução Quad HD, ele traz uma imersão única, por conta que ele traz gráficos bons e taxa de atualização alta, né? E isso acaba trazendo mais a questão de imersão do jogo. Uma coisa também que eu queria muito acabar destacando aqui é a questão do Warzone. Infelizmente no Warzone a gente não acaba atingindo os verdadeiros 120 quadros, tá bom? A gente fica na verdade na casa dos 90 aos 100 quadros reais. Porém, o console ele acaba utilizando uma tecnologia, né? Ele acaba utilizando Frame Generator e ele acaba complementando os quadros, ou seja, quadros reais mesmo, quadros que a gente consegue visualizar verdadeiros, são de 90 a 100. Porém, o console ele acaba simulando os 120 dentro do Warzone. Então, questão de visual, você acaba sim vendo 120 quadros, porém, a questão verdadeira de quadros, né, eu acabei utilizando o monitor como métrica de medida e, na verdade, ele apresenta entre 90 a 100 quadros. Não é uma experiência ruim, muito pelo contrário, é uma experiência muito boa. Por mais que os quadros não sejam reais, ele ainda acaba entregando uma alta taxa de quadro, galera. E
eu acho que ele sim acaba entregando uma experiência de gameplay muito boa, apesar dele não entregar o 120 verdadeiro dentro do Warzone. Porém, agora, saindo da parte competitiva e indo para a parte casual, que é onde, creio eu, muitas pessoas vão, né, pela parte casual, é a respeito, galera, da qualidade. Simplesmente fenomenal. Eu pelo menos, joguei Doom Dark Ages, né, que foi lançamento recente, né, e, cara, que experiência incrível, que qualidade visual incrível e que imersão sonora, né. Eu aqui com o HyperX, né, eu tive pelo menos uma experiência sonora incrível, de verdade mesmo, eu tive uma experiência sonora incrível. Eu gostei muito, de verdade mesmo, da experiência de você ali, né, tá jogando com Slayer, né, e ele trazer aquela qualidade gráfica magnífica. Uma coisa que muitos acabam falando é da sua biblioteca, né, galera? Muita gente fala do Game Pass e, cara, realmente a Game Pass ela é muito boa por conta que, assim, muitos jogadores que acabam não gostando de alguns jogos casuais e acabam partindo mais para os jogos, como que eu posso dizer, competitivos, acabam tendo uma experiência diferente. Por conta que, assim, a Game Pass ele acaba oferecendo pro usuário a oportunidade de ele poder estar testando o jogo, né? Como ele já tem a galeria disponível ali para ele, né? A gama de jogos ali da biblioteca disponível para ele, ele tem, querendo ou não, a oportunidade de estar experimentando outros tipos de jogos, né? E eu realmente me surpreendi muito, né? Por conta que por R$35 mensais eu não achei um valor muito alto, eu achei um valor até que considerável, né? Um valor de 35, né? Pode vir a aumentar ou pode vir até mesmo a diminuir esse valor. Porém, eu achei um preço assim até que interessante pela gama de jogos que ele oferece, né? Uma coisa que eu queria falar a respeito da biblioteca da Game Pass é que eu gostei a respeito de ele poder mostrar para você a classificação de cada jogo, né? Se você é um player que gosta de jogos com a pegada mais do RPG, ele vai estar mostrando somente essa biblioteca. Caso você é um player que gosta de jogos do estilo de tiro mesmo, ele vai estar apresentando somente aquela categoria. Então, galera, fazendo a conclusão aqui do vídeo, né, a respeito da minha experiência com o Xbox Series S, se eu recomendo sim ou não. Galera, realmente assim, vou ser bem sincero com vocês, tá bom? Sim, eu acabo recomendando sim a aquisição do Xbox Series S. É um console que, para quem não tem a chance, né, de estar comprando um PlayStation 5 ou até mesmo estar comprando um Xbox Series X, sim, vale a pena fazer a aquisição do Xbox Series S, justamente no mercado de usados, cara. Você consegue achar ele no mercado de usados ali na casa dos 1.800, 1.500. E que para muita gente que acaba não sendo viável ou até mesmo amigável ao orçamento dele, acaba ficando viável na questão de estar comprando um console usado, né? Só que assim, óbvio, na hora de fazer a aquisição de um console usado, sempre verificar ali a questão do dono, né? Ver a questão do cuidado que ele teve com o console. Mas demais assim, galera, eu realmente gostei muito. Minha experiência com o Xbox Series S foi uma experiência incrível. Foi meu primeiro console da nova geração, né? Eu queria poder estar adquirindo o Xbox Series X. Caso eu venha adquirir o Xbox Series X, com certeza, galera, eu vou estar trazendo aqui pro canal para vocês, para estar falando minha experiência com ele, tá? Porém, de momento, o que deu para adquirir, que é o Xbox Series S. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um modelo um pouco mais dinâmico, né? Muito obrigado a todos que tenham assistido até agora. Deixa um inscrito aí, deixa um comentário, deixa um like e até mais, galera!